compartilhar com vocês hoje uma visão que o profeta Isaías teve, uma visão de Deus, da realeza de Deus, da glória de Deus, da majestade dele. E é isso que nós precisamos nesse tempo que nós vivemos, nesse tempo de crise. Nós precisamos de uma visão da glória, da realeza, da majestade, do senhorio do nosso Deus. Então vamos lá, acompanhem comigo, irmãos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se convertam e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, os quais depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Meus irmãos, esse encontro de Isaías com a glória de Deus, ele aconteceu num momento muito difícil do povo de Israel. No comecinho, no primeiro versículo, não sei se vocês repararam, como que Isaías ele dá o contexto dessa visão, o período que eles estavam vivendo. E o período que Isaías estava vivendo era o momento de uma troca, era uma sucessão real do povo de Israel. O rei havia morrido, o rei Uzias. E o rei Uzias, meus irmãos, ele foi um rei muito especial para Israel. Primeiro porque ele foi um rei temente e obediente a Deus. Um rei que fez muito bem para o povo de Israel. Todavia, o final da sua vida, na sua morte, o rei Uzias, ele morreu de lepra. Foi uma morte muito terrível. E o final do seu reinado, ele aconteceu isolado, né? O rei isolado numa casa retirada, né? O seu filho Jotão, que assumiu o finalzinho do seu reinado. Isso aconteceu com ele porque ele se ensoberbeceu, ele se encheu de orgulho e vaidade. O final da vida do rei Uzias não foi muito bonito. Ele já anunciava um momento difícil que o povo de Israel estava passando. Mas foi um reinado muito longo, foi um reinado de 52 anos. E grande parte desse reinado foi um momento que trazia lembranças para o povo do último reinado de grande glória do povo de Israel, que foi o reinado de Salomão. Muitas conquistas, um período de paz, de prosperidade, um rei que temia e obedecia a Deus, e o povo era abençoado com isso, com esse governante.
Só que o final da vida do rei foi um final bastante desastroso. E também nesse período de morte, depois de perder um rei que estava há 5 décadas, né, governando o povo, a instabilidade política, a instabilidade econômica e a soberania do país estava em jogo. Eles sofriam muito ameaça da tribo do norte de Israel e também da Síria, de ter uma invasão, de serem tomados como escravos, dominados. Eles viviam atemorizados com esses perigos. E esse era um momento de grande ansiedade do povo. Um período muito parecido, guardadas as devidas proporções, mas um momento muito parecido com o qual nós vivemos hoje. Nós vivemos um período de crise que nós não experimentamos, né? Outras gerações experimentavam. Mas essa crise que nós estamos experimentando, ela é muito nova para cada um de nós. E nos atemoriza. É uma crise em várias áreas, né? Começou com essa questão sanitária, com essa questão de saúde, com a pandemia, mas ela se alastra rapidamente para as outras áreas, para outras esferas, né? A crise econômica fortíssima já acontecendo em vários lugares e nos alcança aqui também. Uma crise política terrível que nós estamos vivendo. Então, várias áreas da nossa vida, né? Social, a nossa impossibilidade de fazermos refeições juntos com os amigos, nos encontrarmos, né? Passarmos tempo juntos, consolarmos uns aos outros, uma situação terrível. Até receio nós temos de ir no hospital quando estamos doentes, né? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, se amanhã nós teremos emprego. É uma situação muito complicada que todos nós vivemos e afeta todas as pessoas, não só os adultos, afetam as crianças, né? As crianças estão impedidas de irem para as escolas, de terem a sua rotina. Elas vivem esse drama, elas percebem esse drama dentro de casa. Elas estão privadas também de encontrarem seus amigos, né? Todas as pessoas vivem essa situação parecida. Os nossos jovens, essa indecisão, o que vai acontecer? A gente não consegue planejar a semana seguinte, né? O dia de amanhã. É tudo uma novidade, uma apreensão, uma insegurança. Mas nesse período de crise, meus irmãos, uma coisa importante, uma lição importante que nós podemos tirar é que muitas das vezes, nessas crises, se revelam dentro de nós alguns ídolos no nosso coração, alguns ídolos na nossa mente. Porque muitas das vezes, a nossa confiança na prática, não na teoria, não no conhecimento, né, que está no Senhor, mas muitas vezes na prática, nas ações cotidianas, no dia a dia, a nossa confiança está em outro lugar que não é o nosso Deus. Muitas das vezes a nossa confiança pode estar nos recursos, pode estar nas nossas habilidades, na nossa profissão, nas nossas relações pessoais, nas pessoas com quais nós convivemos, confiamos, amamos. Muitas vezes a gente coloca todo o nosso coração, a nossa confiança em qualquer outra pessoa, em qualquer outro ser ou coisa da criação, seja ela boa ou não. Isso acontece muitas vezes conosco. Isso tem a ver com o problema da queda, do pecado dentro de nós. A gente tende, de forma rebelde, a desconfiar de que Deus é verdadeiramente bom, de que Deus cuida de nós, de que Deus nos ama, de que Deus nos sustenta, de que Deus está guiando os nossos passos. Que a despeito das circunstâncias, nós estamos sendo cuidados e pastoreados pelo bom pastor. E nós estamos sendo levados para campinas verdejantes, para águas de descanso e tranquilas, não só para resolver um problema de um tempo, de um período específico, mas por toda a eternidade. Ele cuida de nós, ele tem a nossa vida nas suas mãos e ele é bondoso e amoroso. Nós temos dificuldade de acreditar, de confiar e de viver aos cuidados debaixo do cajado desse bom pastor. Essa é a verdade. Mas quando esses ídolos são revelados, nós temos a oportunidade de confessá-los e de abandoná-los. E as crises revelam isso. Revelam aonde pode estar a nossa confiança. Os ídolos são desmascarados nesse momento. E a gente percebe o quanto nós precisamos de Deus. E o quanto nós precisamos do nosso Senhor. E a visão da realeza do nosso Deus que vai nos ajudar a passar por esse momento difícil. E é isso que acontece com o profeta Isaías.
O profeta Isaías está vivendo esse drama, um drama parecido conosco, uma angústia, uma insegurança, uma incerteza do que vai acontecer, medo, terrores, né, pressões, todos os lados pressionando ele e o povo de Israel. E o que acontece com o profeta nesse momento é uma visão espetacular da soberania de Deus, da majestade de Deus, da glória do Senhor, de que, apesar de que as coisas, as circunstâncias não pareçam boas para nós, a gente não consegue ver os desdobramentos disso, o nosso coração se apequena diante dessas situações, ele vê o Senhor que reina. E é interessante que, ao longo de toda essa visão, nós vemos Deus se apresentando como rei, como Senhor, inclusive como Senhor dos exércitos, rei dos exércitos. Não era Uzias, esse grande rei, que Isaías e o povo poderia colocar o coração, confiar, descansar, se sentir seguro. Essa segurança é vã, ela vai se desabar. Mas a segurança deles estaria no verdadeiro rei, no soberano Deus, que governa todas as coisas, que reina sobre todas as coisas. E é esse encontro que Isaías tem com o Senhor. E eu queria rapidamente mostrar para os irmãos duas partes dessa visão que ele tem. A primeira parte dessa visão, Isaías enxerga a glória do Senhor soberano. Ele fica assombrado com a grandeza, com a majestade de Deus e com ele, em contato com esse Deus transcendente, todo-poderoso, majestoso. O que vai acontecer comigo? E depois ele vê que a redenção dele, a salvação dele, a segurança, a esperança de Isaías está nesse Deus maravilhoso. Está perto de nós, perto do seu povo, ao alcance de cada um de nós. No segundo momento da visão de Isaías, a partir do versículo 8, ele começa a ver que ele é convocado, ele é chamado, ele é comissionado para compartilhar essa visão com o seu povo. Não seria fácil compartilhar isso, mas ele teria que compartilhar essa mensagem. É uma mensagem dura, porque muitos não vão ouvir, não vão escutar, vão se endurecer, mas é uma mensagem que termina com um grande toque de esperança. Mas a gente não vai conseguir entender e aplicar esse texto muito bem se nós não olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa visão de Isaías ela acontece 700 anos antes da encarnação, da obra e da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos olhar, porque Isaías ele contemplava como de longe, vendo a vinda do Messias. Mas nós agora já sabemos o que aconteceu. Nós temos o privilégio de poder provar, experimentar, conhecer e desfrutar desses benefícios da obra do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, olha só, meus irmãos, rapidamente. Primeiro, Isaías tem esse encontro com esse Deus transcendente. Esse Deus que não é comparável com a criatura, com nada dessa criação. Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima em poder, em glória, em majestade, em grandeza, em capacidade de poder agir, intervir, mudar situações e circunstâncias. A santidade, a pureza do nosso Deus é incomparável com qualquer elemento dessa criação, sejam seres ou sejam coisas criadas. E essa é a imagem que Isaías tem. E a imagem que ele tem, meus irmãos, é uma imagem fantástica, porque a visão dele é uma visão no templo. A gente não sabe se literalmente ele está no templo, mas ele está vendo o Senhor no templo. E num lugar onde ninguém podia ver. Ele consegue contemplar o Senhor no Santo dos Santos. Parece que o véu e a cortina que impedia as pessoas de terem acesso à presença desse Deus transcendente, agora ela foi aberta e completamente descortinada para o profeta Isaías. Ele jamais poderia ter tido essa experiência se não fosse essa visão. Porque ele não era sumo sacerdote. Ele não poderia fazer isso anualmente, uma vez por ano, entrar na presença de Deus. Representando o povo todo. Mas agora ele consegue contemplar e ver essa glória de Deus. Ao invés da arca da aliança, ele está vendo um trono. Deus sentado nesse trono. Deus reinando. Deus falando, eu tenho a última palavra. Tudo é meu, tudo pertence a mim. Nada acontece sem que eu saiba, sem que eu permita. A minha vontade, os meus planos serão executados. Ele vê essa majestade de Deus. Ele vê essa glória de Deus. Esse encontro é fundamental para o ministério de Isaías. Esse encontro é fundamental para o povo de Deus. Esse encontro com o Senhor é fundamental para cada um de nós.
Mas quando Isaías encontra o Senhor e a glória dele, ele tem um assombro. O Lucas mencionou aqui conosco no começo do culto esse assombro que nós temos na presença de Deus. Por que acontece esse assombro? Porque nós estamos diante do transcendente. Nós estamos diante do Todo-Poderoso. Nós estamos diante do Rei. Nós, pecadores, estamos diante desse Deus. Nós enxergamos com muita clareza a nossa miséria. E a sensação de Isaías é que ele vai morrer, ele está perdido. O que vai acontecer com ele? Ele não é digno de estar na presença de Deus. Ele não é merecedor disso. Ele não fez nada que o tornasse apto para estar na presença de Deus. Ela é totalmente graciosa. E ela é tão graciosa que Deus não se revela a Isaías para destruir ele. Não é isso que Deus está fazendo com Isaías. Deus não aparece para Isaías com seu poder e a sua majestade para esmagar Isaías. Pelo contrário, ele aparece para Isaías para salvar Isaías, para redimir Isaías, para purificar Isaías. E é isso que acontece com ele. O anjo pega uma tenaz. Tenaz é tipo aquele alicate, né? Que você usa para pegar coisas incandescentes, né, no fogo. Ele vai com esse alicate, ele pega ali uma brasa do altar, onde se faziam sacrifícios, e era perdoado e purificado o pecado do povo. E ele pega essa brasa e com ela ele toca na boca de Isaías e purifica ele, porque ele falou que ele era um homem de lábios impuros. É claro, meus irmãos, que não são só os lábios de Isaías que eram impuros. Nosso Senhor Jesus Cristo fala que a impureza dos nossos lábios tem a ver com a impureza do nosso coração. É o que sai de dentro de nós que é impuro. E, meus irmãos, os sacrifícios que eram feitos naquele tempo, eles eram apenas uma sombra daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo faria de forma definitiva. Anualmente, aqueles sacrifícios eram repetidos, até que veio o nosso Senhor Jesus Cristo. E de uma vez por toda, ele sacrificou a si mesmo pelo seu povo. O que de fato limpou e purificou os lábios, o coração, a mente de Isaías, não foram literalmente aquelas brasas do altar, mas foi a obra, o sacrifício, a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que permitiu Isaías ter essa comunhão, ter essa visão, ter essa comunhão com esse Deus maravilhoso. E a Bíblia é cheia de relatos de encontros com a glória de Deus. Nós vemos vários homens que encontraram a glória de Deus, tiveram esse encontro com o Senhor, e a vida deles foi completamente transformada. Nós poderíamos lembrar aqui do patriarca Abraão, do patriarca Jacó, que tiveram a sua vida completamente transformada por esse encontro com Deus. Inclusive o nome deles foi mudado, de Jacó, trapaceiro usurpador, para Israel, príncipe de Deus. De Abrão para Abraão, pai de uma grande nação. Podemos lembrar do encontro de Moisés com o Senhor, com o grande eu sou, e como que a vida dele e a vida do seu povo é completamente transformada por esse encontro. Podemos lembrar do encontro de Davi com o Senhor. Quantos encontros nós vemos nos Salmos do rei Davi se encontrando com o Senhor e como que a vida dele é salva, é transformada, é mudada completamente e a nação toda é abençoada por isso. Podemos lembrar aqui de encontros também no Novo Testamento. Podemos lembrar do encontro do apóstolo Pedro com o Senhor Jesus Cristo. Como a vida dele é transformada por aquele encontro com Cristo ressurreto. Podemos lembrar do encontro do apóstolo Paulo com o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado naquela estrada de Damasco, quando ele cai por terra e a vida dele é completamente transformada. Podemos lembrar do encontro do apóstolo João na ilha de Patmos, com Cristo ressurreto, que agora subiu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E como que ele fica encantado, assombrado com esse Deus que nós servimos, que nós amamos, que nós adoramos, que guia a nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos desse encontro com o Senhor. E eu queria lembrá-lo. Você provavelmente já teve um encontro com o Senhor. Provavelmente você pode lembrar de algum momento da sua vida. De algum momento, de alguma angústia, de alguma dificuldade, de alguma doença, de algum sofrimento, de alguma dor, de alguma tristeza profunda que você passou e como que o Senhor Jesus entrou na sua vida e mudou a sua história. Você lembra disso? Meu primeiro encontro com o Senhor eu tinha 15 anos de idade.
já faz bastante tempo, já faz 24 anos. E desde esse encontro, a minha vida tem mudado completamente. Eu não sou nem de perto aquele mesmo homem. Não só por causa dos anos que passaram, e eu deixei de ser aquele adolescente para se tornar um homem, mas como o Senhor mudou o meu coração, a minha mente, o meu caráter, as minhas atitudes. Mas principalmente, como eu encontrei aquilo que eu mais desejava e ansiava em toda a minha vida, que é a comunhão com o meu Redentor, com o meu Criador, com o meu sustentador. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Eu gostaria de lembrar e evocar essa memória na sua mente. Lembra do seu primeiro encontro com o seu Senhor. Lembra do livramento que Ele fez. Lembra das ações, das intervenções que Ele fez na sua vida, na sua história. E como que Ele fez isso ao longo de todos esses anos da sua vida, como Ele tem feito. Agora, existe uma forma muito maravilhosa de nós lembrarmos também. Além da nossa memória e das nossas experiências, nós podemos olhar para o livro de Hebreus, capítulo 4. E a gente pode ver que o convite que o Senhor nos faz é o mesmo que Ele fez para Isaías. A mesma visão que Ele deu para Isaías, Ele dá para mim e para você. E nós podemos entrar nesse mesmo lugar que Isaías entrou, diante do Deus Todo-Poderoso e Majestoso, e desfrutarmos da sua presença santa e transformadora. Olha que maravilhoso isso. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, diz assim: Tendo, pois, irmãos, Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, presta atenção no versículo 16. Diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, o convite é para entrar no Santo dos Santos. O convite é para chegar diante do trono de Deus. O convite é para contemplar a majestade de Deus. O convite é para contemplar o poder de Deus, a glória dele, a beleza dele. É isso que o Senhor está nos convidando. E sabe o que vai acontecer? Quando a gente entra na presença de Deus, a nossa vida é mudada. A nossa história é mudada. Nós somos consolados, nós somos confortados. A nossa vida ganha significado, ganha sentido, ganha qualidade, ganha beleza. Esse é o convite. Só que, infelizmente, meus irmãos, eu não sei se acontece com vocês igual acontece comigo. Mas quantas vezes nós oramos ao Senhor e parece que às vezes aquela oração é tão mecânica. Parece que aquela oração é tão sem fé. Parece que aquela oração é mais para cumprir um protocolo. Eu preciso orar todo dia. Eu preciso interceder pelo meu irmão porque ele pediu. E às vezes aquela oração ela é sem confiança. Ela é sem ânimo, sem entusiasmo, sem coração. Às vezes ela parece mais uma repetição. Às vezes a gente critica tantos, né, os católicos que fazem rezas, repetições. Mas nós evangélicos provavelmente fazemos algo muito parecido sem perceber. A gente nem percebe que às vezes eu me pego orando e minha mente nem está mais na oração. Está num problema que eu tenho que resolver. Eu esqueço diante de quem que eu estou. Daquele que tem a minha vida nas suas mãos. Daquele que é a fonte de amor. Aquele que é a fonte de alegria e contentamento. E eu me perco em tantas outras tarefas e afazeres. Meus irmãos, precisamos lembrar que nós somos chamados a entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, por esse novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. E quando nós entramos na presença de Deus, nós não podemos subestimar isso. A nossa vida é mudada. A nossa vida é transformada. A nossa capacidade de enxergar e perceber as coisas são completamente mudadas. As circunstâncias podem até permanecer as mesmas, mas a forma como nós lidamos com elas,
a forma como nós olhamos para ela, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, as prioridades da nossa vida, os desejos do nosso coração, eles são completamente transformados. Essa é a convocação. Vamos entrar na presença de Deus. Agora, olha que maravilhoso o que acontece. A partir do versículo 8, Isaías, aquela sensação de medo, de insegurança do que vai acontecer, agora ela é completamente mudada. E tem duas imagens na Bíblia que são muito bonitas e que nos ajudam a entender isso. E eu queria compartilhar com vocês essas duas imagens. De um profeta temeroso, amedrontado, inseguro como o resto da nação. Agora, meus irmãos, esse profeta vai se tornar, no versículo 8, um representante de Deus diante do povo. Um homem corajoso, um homem visionário, um homem que consegue olhar para frente, além das notícias dos jornais, além daquilo que as pessoas falam, além dos palpites que as pessoas têm. Ele é um homem agora visionário, porque ele está enxergando e contemplando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono da história. E aí acontece algo fenomenal com ele. Agora ele se torna portador desse rei para os seus, para o seu povo, para o mundo todo. Ele se torna profeta não só para Israel, mas para as nações. Ele começa a profetizar a todos os povos. E ele profetiza até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente olha aquele texto maravilhoso, Isaías 53, do servo sofredor. Ele começa a profetizar sobre o Messias. Ele profetiza até coisas que ainda estão por vir sobre a segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, e é isso que acontece conosco quando nós entramos na presença de Deus. Aquele homem, aquela mulher, cheia de medo, de temores, de ansiedade, como nós somos, é completamente transformado. E nós agora nos tornamos outro tipo de pessoa. E nós temos algo para fazer e para poder compartilhar e abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. A esposa, os filhos, os netos, os amigos, os vizinhos, na maneira que a gente puder, a despeito das restrições sociais, nós podemos abençoar as pessoas. E existem duas imagens lindas na Bíblia de como isso acontece. Nós também, assim como Isaías, da mesma forma, meus irmãos, nós somos convocados como embaixadores de Cristo. É isso que fala 2 Coríntios capítulo 5. Nós somos representantes de Deus em casa, na rua, na cidade, no nosso trabalho e até virtualmente agora. Nós somos representantes, portadores da mensagem real. Essa mensagem está conosco e a Bíblia chama isso de proclamação. Nós somos chamados para proclamar essa mensagem, para reconciliar as pessoas, para tornar inimigos em amigos de Deus novamente. Agora, o resumo dessa mensagem é maravilhoso. 2 Coríntios 5, 21 diz assim, o resumo da mensagem dos embaixadores do rei, somos nós. A mensagem é assim, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, se fez pecado por nós, por mim, por você e por aqueles que ainda virão a crer, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E a gente sai desse encontro com Deus Todo-Poderoso, ao invés de sair de lá falando, ai de mim, que vou morrer, nós saímos lá cheio de gratidão e alegria, porque vimos o Rei, não morremos, fomos salvos e a justiça desse Rei foi creditada a nosso favor. Olha que mensagem maravilhosa! Olha que mensagem de esperança, de riqueza, bela, que todas as pessoas precisam ouvir e podem ser confortadas com essa mensagem poderosa. Mas para encerrar, eu quero compartilhar a última imagem. A última imagem não tem só a ver com a proclamação, com aquilo que as escrituras chamam de querigma, de abrir a boca, proclamar e anunciar em alto bom som. Mas a segunda imagem, que também está em 2 Coríntios, tem a ver com aquilo que o texto em grego, né, o texto original da Bíblia, chama de martíria, da onde vem a palavra mártir no nosso português. Mas martíria não significa morte necessariamente. Martíria significa testemunho. É um testemunho tão firme, tão comprometido com o nosso Senhor Jesus Cristo, que pode, inclusive, levar à morte. Mas não tem a ver com a morte necessariamente, tem a ver com uma vida toda comprometida com a mensagem do Evangelho,
e uma vida que sinaliza essa mensagem do Evangelho. Desde as pequenas atitudes até aquelas atitudes mais planejadas, pensadas e elaboradas, né? Até aquelas atitudes litúrgicas, né? Aquelas atitudes de serviço intencional. Mas fala também do dia a dia, das nossas reações, né? Aquelas atitudes que nós temos que ter inesperadas, que não dá tempo de planejar. A nossa caridade, a forma com que nós atendemos e nos relacionamos com os outros. Agora, a imagem linda de martíria está em 2 Coríntios também, capítulo 2. Paulo fala que nós, o seu povo, somos o perfume de Cristo. Consegue imaginar isso? Quem consegue se esconder de um perfume, né? Quem consegue fazer um perfume se passar indiferente no lugar? Não tem como. Até aqueles que são alérgicos, né, e odeiam o cheiro daquele perfume, eles são incomodados com isso, né? O perfume se espalha, a fragrância, para tudo quanto é lugar e ambiente. Ele toma a sala, toma o quarto, toma todos os lugares. Enche o carro, a sala da reunião, o escritório, qualquer lugar que nós estivermos. E é isso que o Senhor fala, que nós somos o perfume de Cristo, exalando cheiro de vida para aqueles que creem. E é verdade, cheiro de morte para aqueles que não creem. Meus irmãos, essa é a convocação. Só que nós só podemos fazer isso, nós só podemos ser embaixadores do Rei. Nós só podemos exalar o perfume do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, onde estivermos com a nossa vida, se nós entrarmos no Santo dos Santos. Se nós entrarmos na presença do Rei e contemplá-lo e adorá-lo. Esse é o convite, meus irmãos. Precisamos dessa visão, que todo poder e toda autoridade foi dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos bem cuidados diante dele. Aconteça o que for, independente da circunstância, nós somos dele e da sua mão ninguém nos tira. Aleluia! Amém? Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje. Sobre nós, Senhor, reina hoje sobre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje. Reina hoje sobre nós, Senhor. Reina hoje sobre nós, Senhor.
Deus Santo, poderoso, grandioso, majestoso, Rei sobre todas as dimensões da existência, nós te adoramos. Nós te louvamos pela possibilidade que temos em Cristo Jesus de adentrarmos ao Santo dos Santos, para nos deleitarmos no Senhor, adorarmos o Senhor e, movidos pelo Senhor, poder proclamar do teu amor e da tua graça que nos alcançou a outras pessoas que sofrem e passam por desafios. Nós te agradecemos porque em ti nós somos capacitados a enfrentar esse tempo de pandemia, esse tempo de crises, esse tempo de desafios e muitas vezes de sofrimentos pessoais, com coragem e com alegria, na esperança de que quando o Senhor voltar, Jesus Cristo, todas essas coisas serão dissipadas, toda maldade, todo choro, todo pecado, as interferências do diabo e seus anjos serão destruídas para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor reina. Que o Senhor nos conduza durante essa semana a marcharmos com coragem no testemunho vivido e falado da obra de Cristo na cruz por nós. É no nome dele que nós oramos e te adoramos. Amém. Irmãos, em tempos difíceis, nós temos a impressão que precisamos mais de Deus do que nos dias fáceis. A verdade é que nós precisamos sempre de Deus, porque nele existimos e nos movemos em todos os momentos. Que o Senhor nos ajude com essa lição preciosa nesse tempo que vivemos. E agora, que Deus seja gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, irmãos.